Olá, sou Inácio do Ciclovida. Estamos aqui no assentamento Manduladinho, Barra do Leme, Pentecoste. Hoje, nesse 22 de fevereiro, começando um pouco a fazer um registro das canções, desde quando a gente entrou no universo da poesia, né? Sou da Paraíba, Alto Sertão Paraibano, mais precisamente ali de Cajazeiras. Fica vizinho a esse estado, de Ceará, fica ali nas fronteiras, nas confluências. Então toda aquela região, como também aqui o Ceará, toda aquela região do sertão, ligando ali Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, ali fica num centro de proximidades. E aquelas regiões ali, chegando ali pro Cariri, região de grande concentração da poesia popular. Quando eu falo de popular, eu falo de um povo que se expressou a sua cultura, expressou a sua razão de existência, expressou a sua arte, a sua poesia, expressou seus sonhos, viveu, se alimentou, se retroalimentou, resistiu e ainda hoje resiste. As vicissitudes, né, do sistema, da civilização, da forma como ela existiu, como ela influenciou, de como o povo foi, ora levado, mas ora também resistindo a ser cordeiros, né? A ser rebanhos. Muitas vezes o povo resistiu. São várias formas o povo usou e a arte, como ela é inerente a cada ser. A arte que a arte eu entendo como a arte é a de viver. Todas as formas de arte que hoje nós temos, que parece, a gente chama até de contemporânea, todas elas foram funcionais. Elas existiram em função de uma necessidade. Na medida que essa necessidade vai sendo suprida pelo avanço das tecnologias, aquilo vai se tornando, quanto funcionalidade, é obsoleto. Então passa a ficar folclore, passa a ficar peça de museu, passa a ser arte, passa a ser objeto de resgate, de estudo, de como foi o passado, os cancioneiros, né? As formas, em gerais, as artes, pinturas, tudo foi funcionalidade, tudo foi para atender uma necessidade, para que funcionasse os vários grupos humanos. Assim como a arte dos animais, ela é para sempre, ela é funcionalidade. Você olha uma teia de aranha, muito linda. Você olha um ninho de passarinho, você olha uma casa de besouro, você olha uma casa de abelha, feita com muita arte. Então, se as abelhas tivessem evoluído, a gente estaria expondo as casas de abelhas como artes plásticas, como arte contemporânea. Mas não,
ela é funcionalidade, sempre foi, né? Portanto, como todo mundo na minha região, quase todo mundo, aliás, que eu digo todo mundo, é porque artistas, eles foram funcionais, pessoas que sabiam fazer umas coisas, que se dedicavam, tinham suas habilidades, que outros têm outros, cada um tem sua habilidade, sua opção e gosta mais de fazer uma coisa do que outra. Então cria essa diversidade de fazeres e de saberes. Há quem cuide da terra, há quem cuide da água, há quem cuide da saúde, há quem cuide do canto, há quem cuide, né, da comunicação, há quem cuide do roçado, há quem cuide, há quem cuide, há quem cuide, né? Cada um tem essa sua função nessa poesia. E nasci e me criei na região de Poetas. O meu avô era poeta. Quando eu não cheguei a conhecer Misael, né? Seu Misael Antônio da Silva, conhecido por Zaé. Então todo mundo conhecia. Quando eu me entendi por gente, era Zaé, já era uma figura patente. Não digo patente porque já era do povo. O pessoal ainda... ele fazia mais ou menos... Quando eu me entendi por gente, na década de 70, ele havia 20 anos que tinha falecido. E eu, me acordei assim, estou no mundo, olha, tal, o mundo é assim, fui entendendo. O pessoal já falava, olha, como se seu Zaé tivesse sido há poucos dias. Eita, Misael, velho, mas esse menino parece que Misael, com seu Zaé. Esse menino, nossa, esse menino é muito encapetado. Então eu gostava de brincar, sempre fui brincalhão, e o pessoal sempre me tinha como Zaé. Eu só lembro de um único verso de Zaé. Ele dizia, eu não vou pra onde vá, nem mando podendo ir. Finquei-te a mão na cabeça, vi os tutanos inir, botei o povo pra caçar e acharam de pendurado no lugar de Calumbi. Já vi que marmota feia, pegado pelas orelhas, balançando sem cair. Então as pessoas que herdaram assim essa veia, o pessoal chamava veia poética. A veia poeta do meu avô, de Misael, uma das pessoas foi minha mãe e a outra foi o meu tio, Quinco. Então eles reproduziam para mim algumas coisas assim, os métodos, as formas de fazer verso. E Quinco era quase tido como um doutor, conseguiu fazer o primário na comunidade, e ali quem fazia o primário era professor, era doutor, e ele era chamado para ler cordel, para ler literatura de cordel, para ler versos. Antes não era literatura de cordel, era simplesmente versos, para ler versos, para ler romances, né? Folhetos, cantar, aqueles livretos que era comprado na feira, cada pessoa trazia, e como eram poucas pessoas que sabiam ler, ele era uma dessas pessoas que era muito requisitada, muito solicitada para ir para usar o pêndulo de certas casas, e ali arrodeado de pessoas prontas, de prontidão, todos ouvidos para escutá-lo declamar, para escutar cantar. Eu lembro os versos de Floriano, os versos de Misael, os versos vários, né, romances de cordel, que hoje chamamos de cordel. Cordel é um termo mais novo, da década de 70 para cá, né? É um termo em que, quando começa um arrefecimento assim dessa expressão cultural do povo, desses versos, aí um estudioso chamado Raimundo Cantel,
ele dá uma alavancada, escreve um livro, tese, o cara vem pesquisando literatura, linguística de vários países ibéricos, né? Que tem seus idiomas de origem ibéricas, né? Como o Brasil e a América Latina. Já vinha da Espanha, já vinha da França, já vinha de Portugal, né? Estudando as literaturas, e veio estudar a literatura brasileira, e foi a literatura de cordel que ele encontrou como a genuinamente brasileira, né? E aí ele faz os conceitos, elabora, pesquisa, conversa com muitos cordelistas, e aí torna-se um assunto acadêmico. Aí que passa a literatura de cordel. Ele dá esse significado porque na pesquisa que ele vai fazer, ele vai encontrar essas poesias, algo muito parecido, vendidos pendurados em cordéis, ou cordão, ou barbante, nas tendas, né, de vendas, segurada a pregadores de roupa. E essa palavra cordel não é nenhuma palavra utilizada por nós, né? Pode até ser que em Portugal se usa, nunca vi essa expressão. Essa expressão veio parar aqui. E é tanto que a população mesmo do cordel, que consumia, que consumia o cordel, que necessitava do cordel, né? Ela não chamava literatura de cordel. Ela continuou chamando romanço, verso, né? Ah, eu li um verso de fulano de tal. Quer dizer, isso era uma história, um livreto, folheto, qualquer coisa assim, se podia chamar mesmo literatura de cordel. Mas esse termo, cordel, pegou, e hoje a gente não lembra essa literatura como outra coisa senão de cordel. E tenho dito, eu vou chamar a literatura de cordel até para homenagear Cantel, né? Até rima, né? Para homenagear Cantel, um cara que alavancou e levou para o meio acadêmico. É tanto que o meio popular continuou recuando essa literatura e abraçando outros meios mais modernos de comunicação, e vieram muitas coisas para tirar o povo. Vieram as novelas, muito parecidas, algumas novelas trazendo elementos dessa cultura, muitas delas trouxe. Bandas, músicas, muitos cantores trazem essa forma, esse método, essa notícia, esses conteúdos abordados pela literatura de cordel. Você vai ver aquela banda musical, aquele grupo musical, né, como é que diz? Fogo Encantado, Cordel do Fogo Encantado. Fogo Encantado era um romance de cordel, né, dessa literatura. O Fogo Encantado era um castelo encantado em que o viajante via apenas um foguinho, e esse fogo encantado ele vai perseguindo esse fogo até um dia chegar, e lá ele dorme na beira desse foguinho, e quando se acorda é dentro de um castelo que era encantado, né? Muita história de castelo encantado a literatura de cordel fazia. O cordelista, ele tinha essa função, tinha de trazer para o povão aquelas coisas complexas que estavam nos livros, os romances muito grandes, e o cordelista tinha paciência de pesquisar muitas vezes a história até mesmo do mundo ocidental, dos reinados, né? Traziam aqueles romances, eles estudavam, liam romance e transformavam em literatura de cordel. Então, do mesmo jeito que a classe, a camada social, letrada, tinha acesso aos romances, o povo tinha também mais traduzido para a literatura de cordel, levado para a literatura de cordel, onde um romance de 200, 300, 400, 500 páginas, ele ficava reduzido
a 24, 32, 60 ou até cento e tantas páginas, embora dividido em vários volumes, como foi o caso que fez Leandro Gomes de Barros, os 12 pares de França, né? Aí ele fez vários volumes, Oliveiros de Ferrabras, A Prisão de Oliveiros, então tem uns 4 volumes, eu acho, né, desse cordel, dessa história. E o maior cordel feito em todos os tempos foi o de Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros foi um cara que teve a primeira editora de literatura de cordel. Ele foi o primeiro a editar aqui no Brasil. Talvez 1850, 1860, não sei, talvez. Não estou bem lembrado assim qual foi a época, mas você pode pesquisar. Você pesquisa Leandro Gomes de Barros, você procura a primeira editora de literatura de cordel, talvez vai encontrar isso aí facilmente. Vai pesquisar Raimundo Cantel, o livro de Raimundo Cantel, né? Literatura de cordel, literatura, alguma coisa assim. Ele era um cara da Sorbonne, né? Foi da Sorbonne, Universidade de Paris. Esteve condecorado, né? Por várias universidades por aí. É um sujeito muito singular, bem conceituado e bem conhecido, pesquisador linguístico da literatura. E Leandro Gomes de Barros passou muito tempo editando os cordéis. Tanto fazia, é tido como o maior cordelista, o maior poeta de cordel, o maior poeta de bancada. Eu quando falo poeta de bancada, porque tem o poeta de improviso, que ele não tem necessidade de escrever, ele não escreve. Esse improviso, né, quando vai chegando por aqui pessoas que tinham, assim como em todos os lugares existem as expressões artísticas, né, a expressão, as necessidades de fazer aquela arte, do cantar, dos louvores, das coisas, das ladainhas. Então, quando chega aqui, se junta já a cultura existente, a cultura indígena, né? Que já fazia suas cantorias, entende? Seus improvisos, seus emboladas de coco, né? As tradições, a musicalidade, né? Aos batuques, né? A afro, né? De origem africana. Então essa população ela se encontrou e criou a sua própria expressão, que aí vem os cantadores, vem os batuques, vem o samba, vem a marcha, vem uma riqueza assim de ritmos que nós temos no Brasil, né? Em todos os sentidos de expressões populares, Brasil de ponta a ponta, né? Aí quando eu falo dessa literatura dos repentistas de viola do Nordeste, é uma situação peculiar, né? Foi a forma que se expressou, a forma que se desenvolveu, a forma que versalizou, ou diversalizou, se diversificou, ou uma expressão, eu diria assim, peculiarmente. Entende? Assim como você vai ter no sul, assim como você vai ter no sudeste, assim como você vai ter nas regiões ali de Minas, nas zonas da mata, na praia, entende? Então cada região teve a sua forma, sua expressão de arte, entende? Viva, arte funcional, arte viva, arte da necessidade, arte alimento do espírito, da alma, da vida, da cultura de cada povo, de cada etnia, de cada... Então você vai para a América Latina, então, aí nossa, a diversidade é grande, é muito lindo, né? Muito lindo. Então, do local ao universal. Então, em todos os lugares do mundo você vai encontrar expressões dos povos que não tiveram acesso às benesses assim, da sociedade, dos resultados das ditas instruções acadêmicas, né? As leituras, mas ele fez a sua arte
né? Uma arte que lhe desobrigou, né? Uma arte autônoma que ele desobrigou de ser esse letrado. Então os repentes, os improvisos, foi bem isso, né? Então, as pessoas cantavam sem precisar de escrever, muitas vezes ela memorizava até. Nós temos o exemplo daqui no Nordeste de Patativa da Saré, que fazia os cordéis e memorizava. Assim era Zé também, o meu avô. Ele fazia os cordéis, como ele não sabia escrever, mas era requisitadíssimo, né? Na região assim, fazia roda de pessoas em torno dele, ele declamando seus versos, muitas vezes ia para as animações, as desbulhas de feijão, que era a forma de que as pessoas faziam aquela a juntação de gente para desbulhar feijão, que não tinha máquina, então tinha que ser na mão, ou batido no cacete, ou feito à mão por muita gente à noite, durante a noite, desbulhando feijão, e tinha uma pessoa ali para animar aquela debulha de feijão, quer dizer, você tirar o feijão de dentro da bagem, né, para guardar. O pessoal plantava muito, vivia do que plantava, então o povo cantava a sua realidade, né, cantava a sua realidade. E as realidades, elas se diversificaram também, né? Na medida que a realidade vai mudando, vai sendo como ela vai sendo, a realidade vigente, o povo canta a sua realidade, aquilo que está vivendo. Ele não vai cantar o que ele não conhece, ele vai cantar o que ele conhece, o que ele vive, né? Então é bem isso, o nosso canto de ontem e de hoje. Não adianta eu querer resgatar isso ou aquilo, né? Aquilo que as pessoas vão conquistando, elas vão cantando e pode modificar, pode vir com elementos importantes, elementos e fundamentos ou princípios que ele nunca vai abandonar, mas adaptando a realidade, a sua realidade, né? E o que eu quero fazer aqui é quando eu considerei de a minha primeira poesia, né? Fiz várias poesias, mas na medida em que fui entendendo o mundo, né? Na medida que você vai percebendo a necessidade de transformação social, você vai percebendo a injustiça que sofre o povo, e você é parte daquele povo, e você vai expressar aquilo que passa. Aí tem algumas coisas que você diz, não, tem valores que absorvi que não eram meus e que eu cantava, então eu considero, você passa a considerar seu e legítimo aquilo que a sua consciência diz que corresponde, né? A sua coerência de que você é, para o que você faz, para o que você fala, para o que você canta, né? Seus deveres, seus direitos, né? Aí lembra assim, espalhando pela América, né? Pela América Latina, Pablo Neruda, do Chile. Observando assim as modalidades, os ritmos, as métricas, aí você vai perceber como há uma semelhança muito grande, né? Entre os ritmos das canções, os ritmos dos poemas, as modalidades métricas, né? Pablo Neruda, além de falar disso, da sua realidade, de cantar, de viver o que canta e cantar o que vive, aí ele finalizam uma estrofe dele dizendo: Mis deveres caminham como eu canto, né? Meus deveres caminham como eu canto. E é interessante que a semelhança que tem, a mesma métrica que tem com com uma modalidade que a gente tem aqui, dos repentistas, nós, que é o martelo agalopado, né? São 10 sílabas, né? Mis deveres caminham como canto, né? Mis deveres caminham como canto, né? Por exemplo, aí eu tenho um cordel,
uma parte que eu escrevi que diz: nordestino, roceiro, mesmo urbano. Nordestino, roceiro, mesmo urbano, já rodei o país de sua norte, pra tentar ganhar vida, andei na morte, trabalhei solo a solo, ano após ano. Pra tentar uma saída, entrei no cano, procurei me dar bem, só me dei mal. Já não sou nem urbano e nem rural, se alegre, se triste ou se poeta, meus caminhos perderam-se na reta dos asfaltos que levam à capital. Quer dizer, cada verso desse, cada linha são de 10 sílabas, né? 10 sílabas fonéticas, assim como aqui canta o Pablo Neruda, né? Meus deveres caminham com meu canto, ou meus deveres caminham com meu canto. Tan 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 tan. Você canta desse jeito, você separa as sílabas e que é também vai para batucada, né? Pam 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 pam. Isso aí é a métrica. Então, para cantar, dá musicalidade, né? Dá musicalidade. A gente vai falar disso nesses cordéis aí para frente, essa musicalidade, que é muito interessante perceber que ela é cantada, ela é dita como canta, ela é cantada como diz, né? Então o que caracteriza mesmo a literatura de cordel é essa forma, são as estrofes que você escolhe uma modalidade, você escolhe a modalidade sextilha, então você vai na sextilha, são 6 versos de heptassílabo, 7 sílabas, né? Então, se é sextilha, eu vou dizer Brasil composto de células, somos nós os componentes, formam a grande nação, muitos homens inteligentes, mas também tem células fracas, desconfortáveis e doentes. É uma cestilha, né? Que ela tem 6 versos e ela é simbolizada, né? Ela é simbolizada ou representada por, na vertical, X, A, X, A, X, A, né? Você bota assim, seria chá, mas X, A, X, A, X, A, porque a X é o verso em que não rima e o A é o verso que vai rimar. Então, as letras repetidas, né, significa, os 3 A significa que rimam entre si. X não rima, é uma finalização X. A, você rima, aí vem o X de novo, não rima. Aí vem o A novamente, rima. Aí vem o X, não rima, vem o A, rima. Então é XA, XA, XA. Então são 6 linhas, você faz assim na vertical. Tá entendido? E essa é a cestilha. Aí você vai ter a setilha. A setilha, você vai representar ela de outra forma, porque são 7 linhas heptassílabo, né? São continua sendo heptassílabo, continua sendo 7 sílabas, né? Por exemplo, vamos exemplificar como primeiro verso do livro do Antônio Conselheiro. Trabalhadores amigos da cultura e companheiros, dou-lhes em trabalhadores amigos da cultura e companheiros, nos 100 anos de Canudos, dou-lhes em versos roteiros, convidando todo mundo para um mergulho profundo pelos sertões conselheiros. Então você vê como cada linha, né, da estrofe termina em 7 sílabas. Mas essa
também com 7 linhas, né? Aí porque por isso chamado de setilha. Porque vai rimar a antepenúltima com a penúltima, né? Entre si, as duas últimas. Então você pode representar por... Aí já não é mais X. Aí você vai fazer A. A é uma... As letras repetidas serão as que rimam entre si. As que não repetem é porque não rimam. Então vem a primeira, você bota um A. Trabalhadores amigos. Aí da cultura e companheiros. Aí B, né? B, da cultura e companheiros. Aí C, nos 100 anos de Canudos. Aí B de novo, dores em versos roteiros. Aí vem C, convidando todo mundo, né? Aí C de novo, para o mergulho profundo. Aí B, pelos sertões conselheiros. Então você vai ter, olha, A, B, C, B, B, A, né? Então são as letras repetidas que significam os versos que rimam entre si, né? Então, essas letras que se repetem são os versos que vão rimando entre si. Então é a setilha. Essas duas são bastante utilizadas na literatura de cordel. Tem outro recurso também, outra modalidade, que é a décima. As décimas você tem mais utilizadas, né, que são básicas. Essas são sistemas básicos utilizados na literatura de cordel. As décimas, você tem 3 tipos de décima. Você tem a décima heptassílabo, de 7 sílabas. Você tem a décima de decassílabo, de 10 sílabas, né? E você tem a décima de 11 sílabas, né? São 11 sílabas. A decassílabo não. A décima heptassílabo, você vai ver seus sistemas de rimas também. Ela é o que? Vamos ver aqui, né? Um exemplo. Amigos, aqui eu tô. Olha, não para fazer exagero. São todos de 7 sílabas, né? Mas eu vou declamar aqui a décima para você perceber. Você pode até escrever e perceber onde é que elas rimam entre si. E aí você vai fazendo esse exercício. Você vai colocando a letra, as letras, começando do A, e na medida que elas vão rimando, você vai repetindo as letras que rimem entre si. Entende? Por exemplo, amigos, aqui eu tô, é A. Não para fazer exagero, é B. Mas eu vou contar ligeiro, é B. O que comigo passou, é A. Amigos, aqui eu tô, não para fazer exagero, mas eu vou contar ligeiro, como passou. Amigos, aqui eu tô, não para fazer exagero. Amigos, aqui eu tô, B, A. Não para fazer exagero, B. Mas eu vou contar ligeiro, B. O que comigo passou, A. Para quem não sabe quem sou, A. Quem quiser saber, lá vai. C. Eu sou filho de meu pai, C. E de certo eu nada faço, D. E o meu nome é Inácio, D. Que se arranca, mas não sai, C. Né? A gente
ver se eu represento aqui, para ficar mais fácil de entender, né? Eu vou apresentar ela. Você vai de forma vertical fazendo essa aqui, ó. Amigos, aqui eu tô A. Não para fazer exagero B, mas eu vou contar ligeiro B, o que comigo passou A. Para quem não sabe eu quem sou, A. Quem quiser saber lá vai, C. Eu sou filho do meu pai, C. E de certo eu nada faço, D. E o meu nome é Inácio, D. Que se arranca mas não sai, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ficou A, BB, A, CC, DD, C. Quer dizer, é a representação do sistema de rima na décima, né? Você vai ter esse sistema de rima na décima, diversas. Essa é a décima heptassílabo. Aí você vai ter também a décima, como eu falei, decassílabo. Nesse mesmo sistema, nessa mesma representação que eu mostrei aqui, que é A, BB, AA, CC, DD, C, né? Então as letras que se repetem, né, são as letras que rimam entre si, né? Então vamos para o decassílabo. Nós vimos até agora o heptassílabo de 7 sílabas. Agora vamos ver para o decassílabo, que é decassílabo, 10 sílabas, né? Que é a mesma coisa também de martelo agalopado, né? O que é martelo agalopado? É um sistema decassílabo, é cantado geralmente pelos cantadores e também pode ser escrito. Existem muitas que às vezes você pode utilizar ele de várias formas. Tanto, se for a décima, você pode usar ele também como método para o soneto, usar a métrica e o sistema de rima do soneto, né? Como o soneto pode ser de 10 sílabas para frente, pode ser de 12 sílabas. Geralmente se faz soneto com 12 sílabas, né? 12 sílabas poéticas. Mas há quem faça o soneto com 10 sílabas, utilizando o martelo agalopado. E vamos falar de uma. Tem uma música nossa que diz, né? Fala o tributo a Luiz Gonzaga. Sordade, doutor Sordade, Sordade de seu Luiz, tanto que lhe advertiu, mas ouvi-lo ninguém quis. Mas doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Aí eu canto em martelo agalopado, essa outra parte. Mas que jeito dá nisso, seu doutor? Ó. Mas que jeito dá nisso, seu doutor? São 10 sílabas, né? Então, vamos cantar. Mas que jeito dá nisso, seu doutor? É um verso. Se o negócio já está desmantelado, se eu já sou um sujeito viciado e ser assim agradeço pro senhor. Submisso, vivendo de favor e das promessas mesquinhas que fazia, de um empreguinho de doméstica para Maria e outro de vigia para o Zeca, para lavar e vigiar as suas cuecas, para os seus dólares limpinhos com garantia. Nordestino, roceiro ou mesmo urbano, já rodei o país de sul a norte para tentar ganhar vida, andei na morte, trabalhei solo a solo, ano após ano, para tentar uma saída, entrei no cano,
Procurei me dar bem, só me dei mal. Não sou mais nem urbano e nem rural. E se alegre, se triste ou se poeta, meus caminhos perderam-se na reta dos asfaltos que levam à capital. Isso aí é o Martelo Galopado, né? É o Martelo Galopado, do tributo que eu fiz para Luiz Gonzaga.